Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Espero que todos estejam muito bem. Hoje, então, nós vamos falar sobre a ressonância Schumann e o quanto ela vai nos afetar e já está nos afetando. Não significa que será negativa todas as vezes. Poderá ser algumas vezes muito positivo, inclusive. Então, vocês perceberam que no domingo, né, no dia 3 e no dia 4 nós tivemos um movimento energético diferente, que foi a retração de Gaia. O que que significa isso? Já vou explicando direto para que a gente já dê andamento aí ao nosso tema de hoje. Nessa retração da energia de Gaia, muitos de vocês sentiram um sono profundo. Vocês sentiram moleza, apatia, e esse movimento, na verdade, eu não tinha me dado conta que a ressonância estava em blackout. E isso significa que Gaia executou um processo de respiração muito lenta ou de retração. Por quê? Porque isso faz com que nós, nesse campo terreno, o campo da ressonância, ela alimenta dessa forma, tá? Ela alimenta dessa forma o nosso campo, fazendo grandes círculos. A Terra é alimentada desse jeito. Tudo funciona nesse grande círculo. Quando a Terra começa a se retrair e essa energia começar a ficar mais lenta, essa respiração de Gaia começar a ficar mais lenta, mais devagar, o nosso campo, que é acostumado a sentir muitas vibrações e energias aceleradas, começa o quê? A retrair. Então é por isso que, com essa vibração desse silenciar, desse parar, faz com que nós, seres humanos, tenhamos uma necessidade de dormir para regenerar, para revigorar e revitalizar o campo, recebendo muitas atualizações. Então, especificamente você que teve muito sono e precisou dormir no sábado e no domingo, você teve atualizações. Que atualizações são essas? Você recebeu novos downloads, do Sol, de energias, de vibrações mais elevadas. Você recebeu e captou essas atualizações para que você pudesse entrar em uma nova frequência. Esses programas, como vocês já sabem, a gente já falou na outra jornada, fazem parte, da nossa trajetória. Tudo que nós fazemos aqui na Terra é baseado em um programa, em um download que nós recebemos. Por isso que muitas pessoas, ao se conectarem em estado meditativo, enxergam imagens como se fossem downloads baixando ou cores, porque essa é a forma que o nosso cérebro consegue compreender melhor essa programação que está vindo. Então, você que teve muito sono, você provavelmente recebeu um up de energia para um próximo passo, ou seja, uma maior conexão com energias mais elevadas. Quem não teve sono e teve ansiedade, é um chamado para você silenciar para poder receber estes novos downloads, tá? Quem teve dor de cabeça, provavelmente houve resistência no seu campo em receber a paz, em receber a calma, em receber esse estado de presença, tá? Dores no corpo, a mesma coisa, criando resistência. Então, você que teve sintomas, vamos dizer assim, mais negativos, como a dor no corpo, dor de cabeça, né, esse mal-estar, né, você provavelmente teve uma certa resistência em acalmar e voltar para o seu estado de presença. Quem dormiu recebeu muitos downloads sem resistência. Ah, mas eu não sei que downloads são esses ou o que eu recebi. O importante é que você saiba que tudo que você recebeu está em níveis acima, ou seja, níveis elevados, energias positivas, prosperidade, abundância, tudo o que há de melhor. Vou sentir isso imediatamente? Depende. Vai depender do que, minha gente? Por isso que eu já mandei para vocês hoje as frequências, tá? Eu acho que vocês conferiram cada um aí a sua frequência, né? Em que nível estava. E a maioria estava na frequência da coragem. A maioria estava aqui. Nós precisamos estar aonde, minha gente? Nós precisamos estar para cá, tá?
para que esse fluxo que tu recebeu seja realmente elevado e positivo. Estando aqui, tu recebe em partes. Por quê? Agora eu quero. Gente, se eu estiver falando muito rápido, me perguntem, por favor, e me avisem. Por que que eu quero que vocês observem qual é a frequência que vocês estão? O grupo que ficou no nível de coragem precisa se observar, tá? Por quê? O nível que está na coragem, que é 200 Hz, significa que você tem muita força, vontade de fazer e que provavelmente está tendo ou passando por dificuldades. Então você precisou ter coragem para fazer o que precisava ser feito. Só que a energia de coragem, ela é a energia do fogo. A energia do fogo, ela é assim, ó, um limite entre a coragem e a raiva. Então, o grupo que está na coragem precisa tomar muito cuidado para que não fique muito tempo nessa frequência. Essa é uma frequência de impulso. Essa não é uma frequência para se permanecer. Então, vocês têm que tomar muito cuidado e sair dessa frequência rapidamente. Por quê? Porque saindo da frequência da coragem, o interessante seria você vir para a disposição. Ó, aqui, ó, disposição, 310 Hz. Porque aqui na disposição significa que o impulso que você precisava para executar determinada atividade agora necessita do quê? De disposição. Porque você não pode ficar preso só no impulso. Não dá para ficar só no impulso. Porque é como se você ficasse dando partida no carro várias vezes. Entenderam? Então você precisa dar o impulso e fazer esse carro andar. E você só vai conseguir fazer este carro andar se você caminhar para a frequência da disposição. Como que eu faço isso? Você vai fazer isso agindo, fazendo, com preguiça, com dificuldade, com o que for. Vá e faça o que for preciso. A frequência da disposição fala de você fazer o que precisa, não importa a dificuldade. Então, é esse movimento que vocês devem trazer. Faça o que for preciso, com leveza, com tranquilidade, mesmo que seja difícil. Mas eu preciso carregar um saco de pedras e eu não tenho força. Vai puxando um pouquinho por vez que tu vai conseguir. Então, é nesse pensamento que vocês devem permanecer, tá? Deixa eu só olhar aqui a tabela para mim ver qual foi o outro número ali que foi o mais frequente. Tá. Então, o povo da coragem compreendeu o que vocês têm que fazer? Quem ficou na coragem precisa se mover agora para o próximo degrau. Vocês já estão, não é uma frequência ruim, mas não pode ficar aqui, tá? O próximo grupo é a frequência da neutralidade. Daí é importante para vocês que estão na coragem entenderem, o próximo degrau seria a neutralidade. Mas vocês estão na coragem porque precisam tomar alguma ação. Então vocês não podem passar pela neutralidade, vocês têm que, na verdade, pular a neutralidade. Entenderam? Agora, no caso aqui da Márcia, que ela está na neutralidade, é uma frequência mais alta que a coragem, é 250 Hz. Neutralidade, vocês têm que, na verdade, pular a neutralidade, entenderam? Porém, se permanecer demais nessa frequência, você não manifesta nada na vida. Você não cocria, você não traz para a realidade. Apesar de você estar super bem, você estar na linha da positividade, você encontrou um caminho chave para prosperar, mas você não está se movimentando. Então, para sair da neutralidade, onde você não. Provavelmente aqui você não está julgando nem criticando, você está existindo. Só que nós precisamos que você dê um passo a mais, que é provavelmente, no teu caso, disposição vai existir com certeza, mas mais para o caminho da aceitação. Então, quem está na neutralidade, o ideal seria ir para a aceitação, porque vai começar a aceitar processos onde você precisou neutralizar para não sofrer.
Por que que a gente neutraliza as coisas? Para não sofrer. Por que que eu neutralizo alguma discussão? Para mim não entrar em atrito. Então eu não julgo, eu não critico. Eu simplesmente existo. Então a neutralidade, ela é o meio do caminho. E é muito interessante porque a Márcia ela entendeu exatamente como chegar ali, mas ela não está conseguindo sair. Então eu quero te puxar agora, Márcia, para que você caminhe para a aceitação. A aceitação de tudo que passou, de tudo que está passando, para que você suba mais um degrau, tá? Então, e para vocês que estão na coragem, tomem o cuidado de não ficarem na neutralidade. Ela é importante? É, mas provavelmente cada um de vocês que está na coragem está executando um processo, um projeto, em busca de algo. Se vocês pararem na neutralidade, acabou tudo, tá? Então, é importante que vocês entendam que estar neutro, sim, é essencial para quê? Para ir para frente. Por que que é importante saber discernir o que é neutralidade, o que é agir? Ou o que é estar na coragem, essas frequências todas. Porque na neutralidade eu não julgo, eu não critico, eu não sinto. Eu simplesmente consigo desprogramar as emoções do meu campo. E isso não significa que eu não estou vibrando no meu coração. Tá ficando claro, gente? Eu sei que é um pouquinho complicado, mas é importante que a gente bata bastante nessa tecla da neutralidade. Estar neutro significa que você acessou uma frequência alta e que você se permitiu ter o controle total de si. Mas não o controle pelo ego, o controle pelo coração. Porque o ego, a mente, ela não consegue neutralizar, tá? A mente não consegue, mas o coração sim. Porque é o coração que vibra emoções, é o coração que vibra sentimentos. Entendem? Então, quando eu tenho a capacidade de neutralizar o meu sofrimento, a minha falta de dinheiro, ou a minha falta, sei lá, de qualquer coisa na minha vida, ou até mesmo a vergonha, a culpa, eu neutralizei tudo. Eu tive esse poder, essa capacidade, né? Então, eu realmente entendi a chave do estado de presença. Só que daqui eu tenho que caminhar. Agora eu vou manifestar aquilo que eu desejo. Eu vou co-criar o sentimento que eu desejo, que seja mais elevado para mim. Porque a partir do momento que você neutraliza, você alcançou um autocontrole além da média. Se você conseguiu este autocontrole, agora você precisa caminhar para a aceitação. Porque a aceitação vai então te fazer criar novos sentimentos, vai fazer com que você crie novas emoções, novos downloads. Lembrando que todo sentimento ou toda emoção é um programa que foi inserido em nós como uma forma de bloqueio. E quando você encontra a neutralidade, você burlou o sistema, colocou um vírus e conseguiu neutralizar. As emoções não têm mais poder sobre você. E aí não significa que você se torna uma pessoa fria ou sem amor. Não. Você simplesmente está em outro nível. Você acessou outro nível. Só que você precisa aprender a trilhar, continuar, tá? Ficou claro a questão da caminhada, da coragem, passar pela neutralidade e também o que significa neutralidade? A frequência da disposição é excelente, tá? Ela tem a frequência de 210 Hz, ou seja, eu estou num nível alto. Porém, entretanto, de novo, é uma frequência que nós não podemos ficar parados. O que vai acontecer se você ficar sempre na frequência da disposição, gente? Você vai ser aquela pessoa chata que faz tudo ao mesmo tempo, que executa tudo, porque você tem muita energia. A pessoa que está na frequência da disposição, ela vai se tornar uma pessoa até mesmo irritante muitas vezes. Ou seja, ela quer fazer. Só que você, por exemplo, a pessoa que está aqui na disposição,
se junta com a pessoa que está na neutralidade. Vai quase matar a pessoa da neutralidade, né? Porque a pessoa da neutralidade ela tá num nível mais lento de vibração. Se ela se juntar com a pessoa da coragem, vai dar briga certamente. Porque a coragem é muito intenso, a disposição é muito intenso. Então, o que que a gente tem que fazer? Temos que ter disposição? Sim, mas a disposição é o próximo passo, então, para a razão, que é onde você precisa executar, pensar, refletir através do coração. Ou você vai para a frequência do amor e você não vai sair abraçando ninguém, dando beijinho, não. Amor, gente, a frequência do amor, ela simplesmente, de novo, te coloca em um patamar energético onde não há julgamento e não há crítica. Eu simplesmente amo incondicionalmente. Eu não tenho condições para amar. Eu posso amar um celular, eu posso amar um cristal, uma vela. É incondicional, tá? Então, quando nós chegamos nas frequências mais elevadas, nós não podemos ficar parados, tá? Na mesma frequência. Então, saia, por exemplo, da disposição para a frequência da razão, da alegria, da paz, do amor. Você pode ir caminhando. E como que a gente passa de uma frequência para outra? Simplesmente criando o quê? Novo programa. E que programa é esse? Um novo sentimento, uma nova emoção. Como é que eu faço isso? Escolhendo. Se você está na disposição, você simplesmente pode dizer: hoje eu vou ficar de boa, eu vou ficar na paz. Hoje eu vou ficar na alegria. Hoje, e na alegria, eu vou ouvir músicas, eu vou me divertir, eu vou contar piada, eu vou ser feliz. É uma escolha? Então, gente, entender as frequências faz com que você perceba certos movimentos do teu dia a dia, né? Eu faço essas medições bem seguidas aqui, porque se eu estou nessa frequência da paz e eu preciso agir com várias coisas, eu tenho que ir para a frequência da disposição. Mesmo que eu baixe a frequência, eu preciso estar nela, porque senão eu não vou conseguir agir, eu vou ficar sapateando. Eu vou caminhar lentamente, eu vou fazer as coisas devagar, eu vou esquecer das coisas, eu vou ficar atrasada. Então, e às vezes a gente entende isso como preguiça, ou a pessoa não tem vontade, ou enfim. Quando você começa a compreender, eu diria para vocês que a frequência da paz ela é a mais desafiadora porque você não quer sair, simplesmente você não quer. Sabe quando você, sei lá, algo que te traz um relaxamento profundo? É essa sensação. E aí você não quer sair daquilo. Então é bem importante a gente cuidar disso, tá? Não ficar na mesma frequência. Nós tivemos raiva, apatia e inércia, né? Que foram as frequências mais baixas aqui. Então, o grupo que está na raiva ou na apatia, eles estão aqui. Aqui. Esses aqui, ó. Estão do lado de cá, tá? O lado negativo. Então, o grupo que está ali nessa frequência, a apatia é uma frequência muito baixa. Então, ela faz com que você não tenha ação nenhuma. Você não vai conseguir fazer nada. E você vai ser aquela pessoa que realmente as pessoas vão te ver como alguém mais lento, diferente da frequência da paz, que você está em paz. A pessoa que está na apatia, ela não tem energia, entende? Ela não tem nada, ela não vibra energia, ela simplesmente como se não tivesse vitalidade nenhuma, né? Ela caminha lentamente, ela faz as coisas devagar, ela não tem força, ela não tem energia. E o grupo ali que estava então na raiva, é importante observar quais os motivos e as razões de estar sustentando uma frequência que é tão pesada. Se for porque precisava realizar alguma atividade, então se movesse para a frequência da coragem e não a da raiva, porque a da coragem teria a mesma intensidade, só que ela não iria te prejudicar como um veneninho, tá? Então a raiva, ela é um veneno e ela contamina todo o nosso sistema. Toda vez
que você sente raiva, que você acumula raiva, que você respira raiva, que você vive disso o tempo todo, você vai estar se envenenando. E algum dos teus órgãos vai apitar ali e dizer o alerta vermelho, né? Você está com problema. Então é importante que o grupo que está nessa frequência entenda o seu programa, o seu download, né, de sentimentos que foi baixado aí. E por que você aceitou esse programa? É a pergunta que não quero calar. Por que você aceita e permite receber programas negativos? Porque sim, só é possível instalar algo no seu inconsciente a partir do momento que você permite. Nada é instalado no teu inconsciente sem que você permita. É como se algo na tua vida não está dando certo e você começa a reagir de uma forma negativa, é você que está aceitando isso. Você tem dois caminhos, né? Ou você caminha rumo à aceitação, à coragem para enfrentar as coisas, ou você simplesmente cai na valeta do medo, da raiva, da culpa, da vergonha, e aí você vai ficar oscilando. Porque muitas vezes, gente, eu vejo que assim, você tem a consciência, você sabe o que tem que fazer, mas mesmo assim, você escolhe o download mais negativo. Você escolhe o programa mais negativo. E às vezes eu me pergunto, será que você está se autopunindo? Ou será que você, mesmo com a consciência, vai estar se permitindo se envenenar e se contaminar com essas vibrações simplesmente porque quer ser a vítima de tudo, desse mundo, da situação, enfim? É como se você estivesse gritando: me olha, olha o que você fez para mim. E aí, quando a gente entra nesse ponto, nós precisamos olhar para a questão de que será que é o outro que é o culpado por determinadas situações? Será que sou eu que permito que o outro tome certas atitudes com relação à minha pessoa? E se as coisas não estão dando certo, por mais que às vezes assim, olha, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Gente, às vezes eu sou obrigada a dizer assim, não é o suficiente para o teu problema. Por mais que você venha fazendo, precisa mais. E isso acontece. Por que que isso acontece? E aí nós vamos entrar num ponto que agora vocês vão, né, pirar aí. Acontece, gente, que, por que que Deus permite isso? Porque não é Deus que permite, né? Vocês sabem que o nosso Deus, a nossa força divina, o nosso Criador, né, que é diferente da força crística e de Jesus Cristo, essa força que habita em nós, que nós chamaríamos de Deus, é o nosso eu maior. É o nosso corpo avatárico, é o nosso Criador. Nós temos, gente, o nosso corpo original. Eu, vocês aqui, nós somos meras criaturas criadas a partir de um fragmento. Então, o nosso Deus Criador, que é o nosso próprio eu maior, é o que nos guia, é o que nos direciona. Porém, quando você se pergunta por que que Deus permitiu isso, na verdade, quando o seu eu maior te coloca aqui fragmentado, é para que você experiencie algo que ele não pode, por causa da frequência. Porém, ele não te colocou aqui para você sofrer ou para você ficar preso à dor, ao sofrimento, à falta. O teu eu maior, que normalmente são os teus próprios guias, porque nós temos vários fractais de alma, ele te dá todo o direcionamento. Só que você só consegue ouvir se você estiver em uma frequência mais alta. Porque o teu eu maior, ele está em níveis acima. Por isso, gente, que é tão importante que você saiba escolher qual é o sentimento que você vai vibrar a partir de agora, a partir de determinada situação. E o que mais pega aqui em todo mundo é a falta de dinheiro ou o medo de não ter. Por que que esse é o ponto que mais pega
o povo mesmo mais aprisiona. Por quê, gente? É na falta que eles colocam e instalam o medo. É na falta de não ter que eles dizem: agora tu não vai conseguir, não vai dar tempo, não vai dar certo, não vai funcionar. E esse programa, que é o medo, ele pode muito bem ser substituído por um programa mais elevado. O que é que eu não estou percebendo aqui, que se eu percebesse, mudaria tudo. Então, quando esses programas de medo chegam, substituam por outros. O que é que está faltando eu enxergar que se eu visse mudaria tudo? E se eu pudesse mudar o véu, tirar esse véu que está impedindo que eu possa ver além, aquilo que eu não estou vendo ainda, porque o meu ego não permite. Então, minha gente, se ainda há falta, se ainda há escassez ou se ainda há dificuldade em ter algo, né, em manifestar algo, ele está muito relacionado aos programas que você vem aceitando. E isso não é, a gente não muda de uma hora para outra. Assim, você vai aprendendo e você vai aprendendo a neutralizar, você vai aprendendo a baixar novos downloads e você vai aprendendo a desprogramar as emoções que não servem mais. E você vai aprendendo a saber como lidar perante as dificuldades. Então, gente, sempre que nós falamos em prosperidade, em abundância especificamente, em dinheiro, em ter, né, em estar em paz e tranquilo com aquilo, com a parte financeira especificamente, você precisa estar numa frequência acima, de 400, no mínimo 400, tá? Que é aqui, ó, essa. Não tem como prosperar abaixo disso. Não tem. Então, assim, e aí vocês vão me dizer: nossa, mas aí é muito difícil. Como é que tu vai se manter numa frequência alta enquanto humano? Enquanto estiver emoções vibrando intensamente? É aí que entra todo o nosso aprendizado. É aí que entra todo o nosso autodesenvolvimento. Porque quando você, conscientemente, você está me ouvindo, mas aquilo que você está aceitando no teu coração, o teu inconsciente já está baixando o download adequado. A partir do momento que você entende, compreende e então traz a consciência. Ah, tá, então isso não deu certo na minha vida porque eu agi desse jeito. Automaticamente o teu inconsciente já vai programar a coisa correta. E aí é que mora o segredo de tudo, né? Deixa eu saber. Ficou claro, o problema é passar de frequência, né? Não, mas vai dar certo, minha gente. A partir do momento em que vocês começam a caminhar entre as frequências, em que vocês começam a refletir sobre isso, né? Porque até então, o que que as pessoas falam para nós? Ah, você não prospera porque você tem um problema ancestral. Você não prospera porque você tem um trauma não sei da onde, lá da criança. Pode ter, sim. Só que esses bloqueios, eles não são tão pesados quanto a frequência. A frequência, ela é algo que impede total, ela fecha uma porta. Então, quando você se mantém numa frequência mais alta, você abre portas e possibilidades de realizar novas coisas. Então é o meio do caminho, entende? Aí a partir daí nós podemos olhar para as questões traumáticas da tua vida. Só que em níveis muito mais sutis, porque a partir do momento em que você sabe trabalhar com aceitação, os traumas do passado já começam a não fazer mais sentido, gente. Quando você começa a, por exemplo, quando você aprende a neutralizar, você não teme mais as pessoas que te ofenderam. Você não faz mais diferença, você entende? E você não fica mais preso ao sofrimento, à tristeza, à mágoa, ao ressentimento. Você simplesmente flui.
Então parece fácil e é, mas o que mais dificulta é a crença de que eu preciso ter sentimentos físicos, sentimentos palpáveis, né? E a gente não precisa. Porque a partir do momento em que você realmente sabe neutralizar e você consegue não julgar, não criticar, isso é um desafio. E eu vou te dizer que nem sempre eu consigo, e quando eu não consigo, a frequência já muda. Então, para mim sair de um estado julgador, crítico, defensora do mundo, eu tenho que ir para a neutralidade. Aí eu neutralizo e então eu volto para minha frequência. E aí, gente, esse voltar é que é o grande pesadelo, porque você tem um senso de justiça, você sabe que aquilo é errado, mas você precisa desconectar. Aquilo não te pertence, aquilo não é teu. E vocês vejam como eu digo assim que o inimigo ele é feroz. Por quê, gente? Porque ele cria exatamente o mecanismo de aprisionamento e a gente sempre cai. Então, reflita aí no teu campo o que é que você defende, e saber quando que você desalinha e qual é o tema, qual é a energia, porque você consegue controlar. E eu só sei disso, eu sei que eu sou a defensora do mundo, porque eu sei que o meu senso de justiça é muito forte. Então, o que que a Tiela faz? Bom, eu preciso neutralizar o tempo todo. Eu vejo imagens e situações onde eu preciso realmente respirar muito para não perder a minha frequência. E aí a gente pode pensar assim, mas aí eu vou ser uma inútil no mundo, né? Só que não, porque o mundo precisa é de frequências positivas. O mundo não precisa de pessoas que fiquem criticando, julgando ou que fiquem em vibrações baixas. Então, quando você sabe trilhar esse caminho, você aprendeu o segredo de prosperar, de ir para frente, de magnetizar e atrair aquilo que você precisa. Então, minha gente, olha outro exemplo, tá? Quando eu estou nessa frequência da paz, eu tenho o magnetismo que acontece, ele atrai muitas pessoas para atendimentos, mas vem muitas pessoas. Então ele triplica a quantidade de gente que vem para mim. E isso significa que a frequência tem muito poder na sua vida. Então, às vezes assim, é de se questionar, né, gente? Muitas pessoas não têm clientes. E graças a Deus, graças ao meu eu maior, eu tenho muitos clientes. Por quê, gente? Eu entendi o segredo da frequência. Então, quando você aprender a magnetizar frequências melhores e saber neutralizar sentimentos, então aí você vai começar a prosperar e atrair as coisas certas para você. Você quer um relacionamento, mas na frequência da coragem, você não vai conseguir um relacionamento, porque é uma frequência que tem intensidade de fogo, é uma frequência que tem a energia alta e que a frequência que você vai atrair não é a frequência do amor. Se você quer um relacionamento, você quer um amor, né? Paixão, você quer alegria, você quer disposição. Então, qual é a frequência que você tem que caminhar se você quer um relacionamento, né? Frequências de amor, de alegria, a paixão está entre 500 e 540 também. A aceitação, a disposição. Não pode ficar na frequência da coragem. Ah, mas eu tô na neutralidade, não vai conseguir relacionamento nenhum também. Para um relacionamento funcionar, é preciso estar de frequências da disposição para si. Eu quero ter um trabalho, eu preciso ter dinheiro, eu preciso prosperar, eu preciso ganhar mais. Então você precisa estar na frequência de 310, 400 e 500, no mínimo. Você pode oscilar, tá? Mas não pode cair nessas frequências, senão não tem como. Porque o que que vai acontecer? Se você cair para o outro lado, que é a coragem, que seria a mais, você não vai prosperar também. É muito baixo.
Então a energia do dinheiro, a frequência do dinheiro, ela é alta. Então a gente tem que se manter lá em cima. Ah, mas como que a gente vai conseguir ficar assim o tempo todo? Com muito esforço, com autoobservação, com vontade, você precisa olhar mais para si com maior precisão, com maior foco, com maior força. Você não vai conseguir as coisas fazendo mais ou menos, ou fazendo 3 dias bem feito e o resto também não vai dar certo. Então, ou você faz 100%, tu entrega 100% todos os dias até que dê certo, ou você vai ficar patinando, vai voltar para trás, volta para trás. E aí você faz, ah, mas eu já faz 20 dias que eu tô fazendo a mesma coisa e não deu resultado. Tem que fazer 30, talvez, 40, 50, até que dê certo. Então, gente, não desistam das coisas que vocês têm que fazer. Porque a gente não tem uma bola de cristal para dizer se você fizer isso, isso, isso vai dar certo. Para mim é muito rápido, para você talvez não seja, né? Então, tudo depende do quanto você se empenha, se dedica e preserva a sua energia. Se você não consegue preservar, você está andando em círculos. Não é que seja tão ruim, você está aprendendo, mas você está andando no mesmo lugar. Então, o ideal é que você suba, que seja um círculo em espiral para cima, né? E às vezes, gente, o que que acontece? Na verdade, na maioria das vezes, existe uma falta de fé em si mesmo, uma falta de confiança e de dizer, ah, eu não consigo, eu sou menos que o fulano, fulano já é melhor que eu há muito tempo. E aí esse olhar para si, se denegrindo, faz com que você caia lá embaixo de novo de frequência. Então, não importa quem o outro seja, desde que você se reconheça como uma pessoa incrível, poderosa, manifestadora, você tem que se achar incrível de todas as formas. Ah, mas fulano tem 100 anos de experiência e eu não tenho. Tudo bem. Você, com a experiência que você tem, é incrível do jeito que você é. Então não é sobre o que o outro é ou faz. Se você ficar olhando, ai, mas eu não sou magra, eu não sou bonita. Se você não se achar bonita do jeito que você é, ninguém vai achar, né? Então tudo é um reflexo do programa ou sentimento que nós criamos, né? A Letícia comentou aqui, ali naquela imagem que você enviou no grupo, tem os níveis de consciência e os níveis de emoção. Se, por exemplo, eu que estou na coragem, estou no nível da emoção de afirmação. Para mudar a frequência para a disposição, que é a frequência otimista, eu posso tentar subir essa frequência focando no sentimento de otimismo e assim com cada frequência? Sim, porque o que acontece? Na coragem, o próximo passo teu seria 310, que é a disposição. E a disposição traz muito disso, do otimismo, do vamos lá, vamos fazer, sabe? Vamos realizar, vai dar certo. É uma pessoa que ela tem um ímpeto mais positivo. Então, sim, tu pode focar nesse sentimento, que é o novo download que você está programando. A partir de agora, eu recebo otimismo. A partir de agora, eu vejo o otimismo, né? Então, esse pensamento tá correto, é isso mesmo, Letícia. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar aqui, tá? Eu tô falando. Então, gente, entenderam esse processo das frequências? E vocês entenderam por que que alguma coisa não tá dando certo aí na tua vida? Sabe aquela tecla que você fica batendo? Por que que ela ainda não ligou essa luz? Vocês já entenderam por que que não deu certo? Por mais que seja difícil aceitar que sim, eu já fiz tudo, sim, eu já lutei, sim, continue fazendo sem parar, né? Então é nesse sentido.
E a Márcia fala o seguinte: eu acho que é a ansiedade e tentativa de controle, não confiar no processo e não soltar. Nossa, isso tem muito, muito mesmo. Porque é como se você não acreditasse que você tem todo esse potencial, é como se você não acreditasse que você tem essa capacidade, e aí vem o medo, né? Será que eu tô certa? Será que eu sou tudo isso mesmo? Será que eu tenho essa capacidade? Então, vem muito isso mesmo, gente, de da ansiedade travar o processo. Só que daí nós voltamos num ponto, tá? O que que é a ansiedade? É um programa. Esse programa foi criado para quê? Para gerar medo. E o medo, ele nos leva, na verdade, à derrota, à prisão, né? Eu volto a estaca zero, eu não continuo mais. Só que o medo, ele não foi, não é, o medo, gente, ele não é um programa criado de forma divina, nenhuma das emoções, né? Porque sendo assim, nós nunca teríamos como alcançar a divindade sempre seguindo as emoções, né, a ansiedade, o medo, entende? Então, quando você burla o sistema e você entende isso, você atravessa essa barreira. Hoje eu tenho essa consciência, hoje o medo não me domina mais, né? Então, são processos que a gente vai aprendendo, mas que o consciente precisa assimilar, senão não vai. Então, gente, tudo isso é para dizer para vocês que vamos manter a nossa frequência alta. Porque o que acontece, tá? A ressonância Schumann, ela é os batimentos cardíacos da Terra. O natural seria 789 Hz, uma batida igual ao nosso. Tum, tum. Agora, o que está acontecendo? Ontem foi blackout e hoje a batida estava assim, 60 Hz, tá? Só que a batida da Terra, ela é diferente da nossa. Ela não emite uma frequência baixa. Por exemplo, se fosse ver 60, seria entre apatia e inércia, mas não é nesse sentido. Essa onda, esse batimento aumenta quando um grande pulso solar é emitido para a Terra, numa potência muito grande, e faz com que a Terra sinta e ela faça isso. Então, quando a Terra faz isso, o campo de todo mundo que está em cima da Terra faz isso aqui também. O que que essa vibração faz no nosso corpo? Elimina e expurga dores físicas, miasmas, ovoides, cristal citotóxico, doenças vêm para fora. É praticamente uma cura forçada. Tem dias que você vai sentir isso. Só que vocês que estão aqui têm que saber, estão proibidos de ficarem mal sem saber, nossa, o que está acontecendo. Estou ruim assim porque existe uma frequência, uma ressonância que está afetando o campo de todo mundo e eu estou expurgando, tá indo, graças a Deus. Então, quando você sabe, o teu inconsciente diz, ok, então está acontecendo uma liberação. Não há resistência, eu vou deixar ir. Então pode ser que tu tenha diarreia para fazer o expurgo, faça muito xixi, tenha muita sede, tá? Então a ressonância é isso, minha gente. Ela vai trazer novos movimentos, ela vai trazer novas vibrações. Vocês vão sentir mais no campo e essa será a nossa movimentação daqui para frente, de 50 para cima, tá? Então não estremeçam a base, se mantenham firme.